Bom dia, amigos! Hoje o vídeo de número 32 desta série de 40 vídeos Madia há 40 anos. Como vocês podem ver, Times Square, a praça do mundo, ingressando na semana do Natal, com um pouquinho de neve ainda, neve de ontem à noite. Está com o início da vacinação e a perspectiva de um crescimento significativo de público nas duas próximas semanas. E nos últimos dias, repito, com um pouco de neve nas calçadas. Ainda dá para vocês verem um pouquinho. E nós seguimos na Operação Resgate do que de mais relevante os consultores do Madia Mundo Marketing detectaram e revelaram no correr dos últimos 40 anos, os primeiros 40 da existência da Madia, e que se encontra documentado e registrado na franquia de livros Marketing Trends. São 22 livros, um a cada ano. O 23º acabou de ser lançado e se encontra nas principais livrarias do país. É esse aqui, eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Assim, vamos seguindo ano a ano e compartilhando com vocês nossas descobertas, constatações, revelações e aprendizados. Para hoje, como de hábito, separei 10 das mais de 200 análises e conclusões reveladoras que fizemos sobre os principais acontecimentos no ambiente dos negócios Brasil e mundo no ano 2019 e 2020, que se encontram registradas no livro Marketing Trends 2020, que é esse aqui, referente a esse período, mas que se traduzem em lições e aprendizados para sempre, lições e aprendizados definitivos. Essas lições e aprendizados integram a base de todo o capital de conhecimento exclusivo dos consultores do Madia Mundo Marketing, o que tem nos garantido o grau máximo de acerto nos planos que construímos em conjunto e para todos os nossos clientes. Até hoje, nos primeiros 40 anos da Madia, foram mais de 1.200 trabalhos para mais de 500 empresas e 3.000 marcas, e assim seguiremos pelos próximos 40 anos, sempre sob orientação e bênçãos do nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker. Mas chega de conversa, de introdução, e vamos aos aprendizados, descobertas e constatações de 2019 e 2020 que eu separei para compartilhar hoje com vocês. Primeiro, engrandeça-se apequenando-se. Em 1973, o economista britânico Schumacher profetizou "Small is beautiful", referindo-se também à criação do redator Julian Koenig, da agência DDB Doyle Dane Bernbach, para Volks, cliente da agência décadas atrás. Anúncio antológico do Fusquinha, lembram? Think Small, do ano de 1959. Manifestações pontuais, visionárias e proféticas de um mundo que ganharia consistência e escala a partir da virada do milênio. Hoje, 2020, testemunhamos os megas espaços corporativos em processo de derretimento radical. Pessoas trabalhando de suas casas ou de ilhas de workspaces próximas de onde moram. Shopping centers e lojas de departamento fechando suas portas às dezenas a cada ano, e os sobreviventes convertendo-se em living centers, muito mais que shopping centers. Dos supermercados para os hipers e agora o culto aos mini-mercados. Milhares de casas e apartamentos vazios e abandonados pelas metrópoles mundiais para pessoas que não precisam e não querem tanto espaço, diante de televisores que deixaram de fazer parte da mobília, convertendo-se única e exclusivamente em telas. Sem LPs, CDs e vídeos que migraram do analógico e agora chegam via streaming. Mergulhamos de cabeça, coração e alma na era do desapego. É possível. Agora questiona-se as grandes salas de concerto em todo o mundo, quase todas construídas no século passado, nos centros da cidade, e apostando num mundo verticalizado e que agora se horizontaliza. Com 1.000 ou mais lugares vivem crises definitivas e terminais. Enquanto pequenas salas para não mais que 200 a 300 lugares crescem e prosperam, o Met, não o museu, o Metropolitan Opera House de Nova York, que dispõe de 4.000 lugares, definha. Ninguém mais se lembra da última vez que os 4.000 lugares foram totalmente ocupados, mas todos se lembram de muitas óperas,
com não mais que 200 pessoas perdidas naquela imensidão. E é isso, amigos. O anúncio para o Fusquinha, grito isolado do ano de 1959, era um prognóstico, era uma previsão e acabou se confirmando. Think small. Schumacher estava certo em 1973 quando disse Small is beautiful. E finalmente aconteceu. Estamos nos apequenando fisicamente para nos engrandecermos humanamente. Já era tempo. Segundo a reinvenção da galinha, gatos, cães, passarinhos e de todas as demais espécies. Nos próximos anos e diante das infinitas discussões que serão travadas sobre todas as novas possibilidades da medicina, o que aconteceu com a galinha nos últimos 50 anos passa a ser referência obrigatória. E vai estar presente em todas as discussões. É o exemplo. Segundo os registros disponíveis, e retornando-se ao primeiro desses registros, hoje sabe-se que a galinha é originária do Sudeste Asiático, onde foi domesticada há quase 8.000 anos. No entanto, e só dos anos 1950 para cá, e segundo estudo que vem sendo divulgado pela Universidade de Leicester, o ser humano começou a mais radical reinvenção da galinha. Mediante utilização dos novos recursos e conhecimentos disponíveis, a galinha, que renasceu há pouco mais de 50 anos, não tem absolutamente nada a ver com a galinha original. Talvez e tão somente bico, penas, quase todo o restante é de novidades. As 23 bilhões de galinhas que neste momento ciscam confinadas ou livres, e em função das mudanças genéticas, equivalem a 69 bilhões de galinhas de antigamente, 3 vezes mais. Tantas foram as alterações para aumentar a massa de carne que carregam e transportam, o que naturalmente mudou por completo a forma de ser e caminhar das galinhas. E tudo que foi realizado e conquistado segundo a maioria e mutilado e desfigurado segundo uma minoria de ativistas é ficha diante das novas possibilidades da edição genética possível desde 2013, com a conquista de infinitas ferramentas e dentre elas o CRISPR-Cas9 e outras metodologias. Medicina por edição, que permite correções genéticas antes do nascimento e depois também. Diante de tudo isso, comer ou não as galináceas? Ir-se ou não ao Kentucky Fried Chicken ou ao Popeye? Que começa a salvar vidas e prolongar existências mediante correção, é passível de aplicação e também, e além das galinhas e das pessoas, em todas as demais manifestações de vida. Em 30 anos não nos lembraremos mais como eram as batatas, rabanetes, beterrabas, berinjelas, tomates, alface, boi, vacas, peixes, rosas, cravos e girassóis, dentre outros. Assim como uvas, melancias, mamões, melões, abacates, figos e abacaxis. Quem sabe? E diante de tanta transformação, precisaremos reescrever as poesias e recompor todas as canções. Terceiro aprendizado e lição: os últimos expatriados. Em 20 anos, no máximo, os novos alunos de administração e negócios ouvirão falar nas aulas sobre um determinado tipo de dentre todas as iniciativas das corporações. Uma bobagem, ou para muitos um crime hediondo chamado expatriação. O expatriado, sem pátria, ou para os mais críticos, mercenários. Decorrentes de uma morbidade corporativa, visão estúpida das grandes corporações, que mais globais seriam quanto globais fossem seus principais executivos. E assim, escolhia-se para presidentes e CEOs dessas empresas nos diferentes países do mundo, e na maioria das situações, um expatriado, ou se preferirem, um estrangeiro. Tudo o que deveriam ter feito era exatamente o contrário. Retirar os melhores executivos do seu país de origem, durante 2 ou 3 anos, para em treinamento intensivo capacitá-lo e qualificá-lo sobre os propósitos e a cultura da organização. E, na sequência, devolvê-los para os países que conhecem e para os mercados que dominam. Conclusão: com esse programa maluco, estúpido, tudo o que conseguiram foi produzir presidentes, CEOs emocionalmente desequilibrados
e que muito pouco tempo perdiam o casamento e a família e protagonizavam desempenhos pífios pela impossibilidade absoluta de entender e desenvolver um determinado mercado, do seu total e absoluto desconhecimento, por períodos de 2 ou 3 anos. Quando então era transferido novamente. E pensar que durante mais de 50 anos as grandes corporações cometeram essa barbaridade de água aqui. Quarto comentário, lição e aprendizado: as razões de Laura. Em nossos 40 anos de consultoria, realizamos mais de 1.200 trabalhos para mais de 500 empresas e 3.000 marcas, como vocês sabem. No mínimo em 100 dessas 500 empresas, lá pela segunda ou terceira reunião, uma mesma pergunta que os empresários e profissionais nos fazem normalmente, procedida ou precedida de uma longa narrativa. Contam de todos os cuidados que tomam, da qualidade do produto, do treinamento da equipe de vendas, do relacionamento com os fornecedores, enfim, e no entendimento deles, fazem tudo certo. Mas e mesmo assim, os resultados, muito especialmente as vendas, decepcionam, e aí vem a pergunta recorrente: por que as pessoas não compram os produtos de nossa empresa, não obstante todo o trabalho que fazemos? Nas primeiras vezes em que isso aconteceu, e de forma cuidadosa e educada, procurávamos sensibilizar o cliente de que, em verdade, existiam pontos falhos nas práticas da empresa e que, muito provavelmente, os investimentos que faziam em comunicação careciam de qualidade. Há exatos 12 anos, pesquisando na internet, acabamos cruzando com o blog da Laura Lake, que tratava o tema com muita objetividade e total consistência. Segundo a Laura, 5 são as razões por que as pessoas não compram os produtos das empresas. A primeira, porque as pessoas são ignorantes, ignoram a existência dos produtos. Tão simples como: segundo Laura, como é que você quer que as pessoas compram o que não sabem que existe? O segundo, se conhecem e não perceberam os valores agregados. Não é suficiente caber no bolso do dinheiro e no bolso do tempo das pessoas. Produtos e serviços despertam atenção e vontade de compra quando tangibilizam e comunicam com clareza e precisão todos os serviços que são capazes de prestar. Terceiro, se entenderam, não reconhecem ser aquele o produto que transcende. A cada dia que passa, produtos de diferentes empresas se assemelham cada vez mais nos serviços que prestam. A diferença reside no estilo e na personalidade que transmitem, no como prestam esses serviços. Não é suficiente igualar-se aos demais concorrentes. É vital transcender. Lembram que cantava a jazz singer Bessie Smith? It's not what you do, it's the way that you do it. Não é o que você faz, é como você faz, e isso é tudo. Quarto, segundo a Laura, e além de transcender, precisa também fazer sentido. Não é suficiente superar todos os demais concorrentes. Isso dá ao produto ou serviço a condição de finalista único, mas ainda não foi comprado. Para que a compra se realize, é essencial que faça sentido para as pessoas, que verdadeiramente atenda a uma expectativa já existente ou mesmo uma criada pela sua presença, mas tem que fazer sentido. E quinto, e além de fazer sentido, tem que ser acessível, não apenas no preço e não apenas pela qualidade da sua distribuição. As pessoas precisam se sentir seguras de que serão capazes de tirar todo o proveito do produto pela facilidade de compra, transporte e, principalmente, uso, a menos que estejam comprando apenas um objeto de decoração. Mas mesmo assim, objetos de decoração também têm utilidade. Isso posto, e sempre, converta pessoas ignorantes, prospects em potencial, em clientes, realizando apenas e tão somente comunicação de qualidade. Quinto, o estresse do sucesso. Sucesso é bom, mas mata também. Depois de chegar lá, não há mais para onde ir. Para cima, claro. Para baixo, as oportunidades e possibilidades são infinitas. E assim os que chegam lá comemoram. E no dia seguinte sofrem, angustiam-se e muitos mergulham em depressão. Alguns se matam. O dia a dia de um chefe de cozinha, por exemplo, é carregado de preocupações, dúvidas e necessidade de tomar decisões. Trabalha antes, no intervalo e no depois, e na hora do show, almoços e jantares. Tem que estar elegante, sorridente, acolhedor, por no mínimo 3 horas. Suicidar-se é uma trágica circunstância na vida das pessoas. Na dos chefes de cozinha não chega a ser recorrência.
mas uma possibilidade que jamais pode ser ignorada. Nos últimos 10 anos, muitos chefes de cozinha acabaram se matando, mas 10 chefes de cozinha famosos optaram pelo suicídio. E outras centenas, repito, mas não tão famosas também. Marcus Peter Volk, Austrália. Tony Robbins, Bélgica. Tu Yangao, China. Richard Brown, Estados Unidos. Grant Gordon, Estados Unidos. Anthony Sediak, Canadá. Omar Cantu, Estados Unidos. Joseph Marx, Estados Unidos. Joseph Cernilha, Estados Unidos. Benoît Violier, França. E no ano de 2018, o 11º suicídio que sensibilizou milhões de pessoas em todo o mundo. O do chefe celebridade Anthony Bourdain, que nos últimos meses deste 2020 a CNN vem apresentando os episódios de sua série aqui no Brasil. Dentre todos os suicídios, e sobre o qual escrevemos um longo artigo, o de Bernard Loiseau, no dia 24 de fevereiro de 2003, que diante da perspectiva de perder uma das suas 3 estrelas do guia Goemio, preferiu matar-se antes. E dias depois, ao ser publicado o guia, o Le Côte d'Or, o restaurante de Bernard Loiseau, permanecia com as mesmas 3 estrelas. Ele não resistiu aos boatos e matou-se antes da não confirmação. Talvez o primeiro de muitos suicídios decorrente de fake news. No dia seguinte ao suicídio de Loiseau, o pai e mentor profissional de todos eles, e que por sinal morreu no início de 2018 de morte natural, Paul Bocuse, disparou o seguinte, aspas, parabéns, Goemio, vocês ganharam. A sua apreciação custou a vida de um homem. Não podemos mais deixarmos nos manipular assim. Eu te dou uma estrela, eu te tomo uma estrela, eu te dou um ponto, eu te tiro um ponto. Os críticos são como os eunucos. Eles aparentam saber, mas são incapazes. Fecha aspas. A novidade agora é chefes de cozinha consagrados devolvendo as condecorações e pedindo para serem excluídos de qualquer avaliação. No início de 2018, Sébastien Bras, criador da consagrada sobremesa Petit Gâteau, convocou a imprensa para informar a todos que tinha, não obstante suas 3 estrelas do Michelin, jogado a toalha. Disse, em ótimo francês, tô fora, chega, não quero mais. Se a onda pegar, o que farão os guias e os críticos? Na carta em que explica sua decisão, o Bras disse o seguinte, talvez, e a partir de agora, eu perca a notoriedade. Mas vou me sentir livre sem ficar me perguntando se minhas criações agradam ou não os inspetores do Michelin. Somos inspecionados de 2 a 3 vezes por ano, não sabemos quando. Cada prato que sai pode ser aquele que vai ser o inspecionado. Cada dia servimos 500 pratos, se errarmos num único, e aquele for o do inspetor. Difícil esquecer Bernard Loiseau, Anthony Bourdain e nem mesmo Fernando Adrià, o melhor do mundo que decidiu fechar seu restaurante por não suportar mais pressão. Essa reflexão vale para tudo na vida, para todos nós, empresários e profissionais. O que estamos fazendo na Terra? Viemos aqui para quê? Jamais perder de vista essa pergunta, nos fazermos permanentemente. 6ª lição, aprendizado, comentário, Bill Gates e Marcos Caruso, iguais no quê? Né? Marcos Caruso mora perto de onde eu moro, né? Que eu estou gravando agora, aqui em Higienópolis. Não é incomum eu cruzar com ele pelas ruas, aqui do bairro, cidade de São Paulo. Com ele, com o Drauzio Varela, que também mora por aqui, e outros simpáticos e queridos vizinhos. Meses atrás, ele concedeu entrevista ao suplemento do jornal Valor. O suplemento Eu Fim de Semana. E ele estava na entrevista da sessão A Mesa com Valor. Ele, o Marcos, foi almoçar com a Adriana Bujanra na Trattoria Tavolino, aqui pertinho de casa, na Rua Lagoas. E aí o Marcos foi contando sua história. E a sua crença de que nada é impossível, como ele sentiu na sua própria vida, né? E que uma das características dele é, primeiro, ele vende, e depois ele vai dar um jeito de entregar, né? Por ser assim, por exemplo, ele furou a segurança com 2 câmeras a tiracolo sem filmes e um crachá fake de imprensa e conseguiu ver a rainha Elizabeth e o príncipe Philip a 1 metro de distância no Terraço Itália, quando ele, Caruso, tinha 18 anos. Ele tentou, mais adiante, seduzir o Jaime Monjardim para integrar o casting da novela Pantanal, dizendo que ele era um exímio cavaleiro, uma das competências que o Jaime precisava contar com todos os escolhidos para o elenco, escondendo ele, que morria de medo de cavalos, por ter levado uma mordida de um deles quando era pequeno, ainda na sua coxa.
Assim como ele se apresentou à TV Bandeirantes, que pretendia levar ao ar obras da literatura adaptadas no formato de teledramaturgia, dizendo possuir vários projetos do gênero, prometendo entregá-los em até uma semana. Em verdade, não tinha nenhum, mas se revelasse interesse e se animassem, daria um jeito. Era uma vez uma IBM que criou um computador batizado de PC, mudo e estático. Não rodava, não escrevia, não falava. Uma caixa com tela e teclado, memória, início dos anos 1980. Faltava o sistema operacional. Bill e seu parceiro Steve contataram Jack Sams da IBM e disseram ter a solução para que aquele PC ganhasse vida. Jack Sams acreditou e confiou aos dois e a minúscula e insignificante Microsoft a missão. Bill Gates e Steve Ballmer não tinham absolutamente nada. Correram atrás de uma informação de que um amigo de infância de Bill, Gary Kindle, teria desenvolvido um sistema operacional. Agendaram um primeiro encontro da IBM com Gary, mas Gary não compareceu, preferiu ir pescar a ter que conversar e perder tempo com aqueles dois chatos. Conscientes que o tempo rugia e que não teria uma segunda chance, Paul Allen foi atrás de um outro amigo seu, Tim Patterson, que criaram um sistema operacional batizado de Key-DOS. Tim Patterson era dono da Seattle Computer Products, que se encontrava à beira da falência. O Tim disse que só aceitava vender apenas uma licença. Bill e Allen endureceram e compraram o sistema todo por $50 mil e se apresentaram à IBM com a solução que não mais se chamava Key-DOS, e sim MS-DOS. A IBM aprovou, pagou $186 mil sem exclusividade, ou seja, Bill e Allen poderiam licenciar para outros fabricantes aquele sistema. Foi o que aconteceu e o resto é história. Assim, Bill, Allen e Marcos Caruso pertencem ao mesmo grupo de pessoas que, por índole e natureza, primeiro vendem e depois entregam. Você é assim? Fortes emoções, mas quando dá certo, né? Ou você chega ao Marcos Caruso, ou quem sabe, a um Bill Gates. E ainda tem uma ótima história para contar pelo resto da vida. Deixa eu dar mais um golinho aqui na água, que hoje eu selecionei conhecimentos e aprendizados um pouquinho mais longos. O sétimo que eu trago para vocês hoje é Jucabala, ou a importância do naming. Todo cuidado é pouco na escolha do nome, da denominação, com que se batizará uma empresa, produto e serviço. Filhos e netos, também, maiores cuidados ainda. Milhões de moços e moças, meninos e meninas de hoje não perdoam seus pais por escolherem seus nomes nas personagens das novelas da Globo. Nomes datados, de personagem nada a ver com o que essas pessoas são. No ponto de táxi, em frente ao endereço antigo do Madiamundo Marketing, na rua Padre João Manuel, tinha o mais indesejado dentre todos os motoristas de táxi. Todos fugiam dele. Ele se chamava Orofôncio. Ele tinha um irmão gêmeo, Ulisses, uma pessoa educada, cordial, um médico consagrado em sua cidade. Já o Orofôncio, que todos chamavam de PC, pela semelhança com o tesoureiro de Collor, acabou arrumando encrenca, perdeu a licença, furtou o telefone do ponto, sumiu. Tristemente, meses atrás, foi mais uma das vítimas fatais do Covid-19. Nos últimos anos, temos testemunhado barbaridades cometidas com o nome de instituições seculares e consagradas, sendo rebatizadas medíocre e vulgarmente por siglas e números. E assim, de forma tosca e patética, testemunhamos o Bovespa virar B3, designação de vitamina ou remédio, e a monumental, heróica e histórica Beneficência portuguesa virou BP, por sinal denominação que a British Petroleum adota há décadas. Por que não e apenas, e como todos chamavam, chamam e continuarão chamando, Bovespa, Beneficência? Até mesmo a campeã do marketing, Procter & Gamble, adotou uma gambiarra e se rebatizou de P&G, bobagem estratosférica. Se queriam simplificar, não precisava, por que não e apenas Procter? Naming curto, rápido, forte, gostoso de falar. Mas optaram pela bobagem P&G. Na Folha de semanas atrás, uma história hilária e mega emblemática sobre a importância do naming. A Mônica Bergamo conseguiu entrevistar aquele que é conhecido como o doleiro dos doleiros, o Jucabala. Enquanto eu continuo com a história, tente imaginar você que está me vendo e ouvindo nesse momento. Por que Jucabala? Né? O que vocês acham que quer dizer Jucabala? O nome de batismo dele é Vinícius Claret.
Em seu ofício de doleiro, criou mais de 3.000 offshores em 52 países. Um craque da contravenção. Foi preso no ano passado no Uruguai em decorrência da delação de um dos seus sócios, Alberto Youssef, e pela Operação Lava Jato. A Mônica conseguiu entrevistá-lo no escritório do advogado dele. Agora vou voltar ao naming, ao Ju Cabala. Num determinado momento da conversa, a Mônica pergunta ao Vícius Claret por que ele virou Ju Cabala. E aí ele contou a história, que é a seguinte. Um dia, em minha casa no Uruguai, um técnico foi instalar o MSN, Programa para Troca de Mensagens. E aí me pediu que eu escolhesse o nome. Na hora e na falta de inspiração, eu olhei na mesa onde existia um pote com as balas Juquinha. Bingo, pensei, escolhi, Bala Juquinha. Mas o e-mail Bala Juquinha não se encontrava disponível. Então disse, vamos inverter e tirar do diminutivo, Jucabala. E assim, Vinícius Claret virou Jucabala. E aí ele continuou contando para Mônica, né? Essa foi minha sorte. Durante 10 meses fiquei preso no cárcere central no Uruguai, rodeado de presos sanguinários e violentos. Nenhum dos presos aproximou-se e todos me tratavam com o maior respeito. Tinham certeza que meu nome traduzia a minha especialidade e competência. Jucabala. Terrível e cruel pistoleiro, matador profissional. Isso posto, e ao escolher uma denominação, lembre-se, todo cuidado é pouco. Imagine o que teria acontecido com ele se ele tivesse conseguido o registro Bala Juquinha. Já o que fizeram com a Procter, Beneficência, Bovespa, Bozano Simons, Melhoramentos, foi sacanagem da grossa. 8. A história de um calendário. O ano era de 1964. Tudo que a Pirelli queria era também ter seu calendário. Criado pelo diretor de arte Derek Forsythe e pelo fotógrafo Robert Freeman. O cenário do primeiro calendário, a praia de Maiorca, com mulheres desfilando de biquínis e seus exemplares apenas oferecidos aos melhores clientes da Pirelli. E tudo seguiria naturalmente, não fosse a temperatura ir subindo no mundo, nas metrópoles e nas noites, e no ano de 1972 alguns modelos aparecem no calendário da Pirelli de seios à mostra. Isso provocou fortes discussões e a empresa, para não alimentar a polêmica, decidiu cancelar o projeto. Assim, e depois dos primeiros peitos ao vento, o calendário ficou fora do ar de 1975 a 1983. Retorna em 1984 valorizando mais os pneus da Pirelli. Em 1987, um primeiro calendário exclusivamente com modelos negras e onde pontifica Naomi Campbell, na época com 16 anos. No ano seguinte, diante do burburinho das mulheres negras, novidade, um calendário exclusivamente de homens famosos, dentre outros, B.B. King, Bono Vox, Robert Mitchum. E a partir de 94, o calendário muda-se da Inglaterra para Milão, e durante quase 2 décadas prevalecem mulheres em fotos sensuais e eróticas, e aí as modelos famosas vão se revezando. Miranda Kerr, Ana Beatriz Barros, Lily Cole. E no meio do caminho, um pequeno problema. No ano de 1986, toda uma edição clicada por um dos grandes mestres da fotografia, o Helmut Newton, foi censurada. Por sinal, o meu calendário Pirelli preferido, simplesmente apoteótico. Mulheres descomunais, exuberantes, de uma sensualidade magnificada. Mas publicado integralmente no original, anos depois, em 2013. E em 2016... pontificam mulheres inspiradoras clicadas pelo talento e competência da saudosa e emblemática fotógrafa Annie Leibovitz. No final de 2018, como de hábito, começou a circular o do ano seguinte, 2019, e o tema, aparições e desejos de 4 mulheres. Uma pintora, Letícia Casta, uma socialite, Gigi Hadid, uma bailarina encantada, Misty Copeland, e uma fotógrafa, a Julia Garner. E o tema de fundo e linha condutora das fotos, o movimento Me Too. E apenas, ou tudo que a Pirelli queria lá atrás, em 1968, era não ficar na rabeira dos seus concorrentes britânicos. E acabou produzindo uma das mais legendárias peças dentro do território e da história do branding universal. Tudo, ou quase tudo, pode constituir-se no emissor de sinais e códigos de comunicação de você, dos seus produtos, das suas empresas, dependendo, claro, da qualidade do planejamento e da qualidade da execução. A Pirelli converteu o que poderia ser mais um calendário num estandarte magnífico, num andor beatificado de impacto mundial, nervosamente aguardado, absurdamente comentado e impactando a cada mês de novembro de cada novo ano e diante da expectativa
pela revelação do calendário Pirelli do ano seguinte. Resgatando o velho calendário, lembram? Das paredes sujas de graxa das oficinas e das borracharias do mundo, para o topo dos comentários e admiração da opinião pública mundial, incluindo exposições e paredes dos mais importantes museus. Mais um caso espetacular de serendipismo. E quando isso acontece, a epifania é inevitável. Desde seu primeiro exemplar, o calendário da Pirelli vibra, impacta, reverbera, repercute e agrega inestimável e poderosíssimo valor à marca. Branding na veia de excepcional qualidade. 9. Macy's. Em janeiro de 2019, e excepcionalmente em função da mudança que a gente estava fazendo no Madia Mundo Marketing, eu não bati o ponto, como faço há quase 40 anos consecutivos, ininterruptos, na cidade do meu coração, que é essa que está aí atrás, New York City, a capital do mundo, onde o marketing live, em todos os sentidos. E assim, eu não fui me despedir uma vez mais, e como faço todos os anos antes de voltar, da legendária e monumental Macy's, da Herald Square, né? E de suas escadas rolantes de madeira. Macy's, para mim, aquela Macy's, a referência de loja de departamentos. Mas a seguir, no ritmo atual, caminha para se converter em administradora de imóveis. Dentre todas as lojas de departamento, a minha preferida de longe, repito, é a perder de vista é a Macy's. Não todas, especificamente uma Macy's, a mais emblemática de toda a rede, a de New York City, da Herald Square com a sexta com 39, e que tem escadas rolantes de madeira, e onde ela abre todos os dias, com George e Ira Gershwin na trilha sonora. E a gente entra na loja ouvindo Rhapsody in Blue, de arrepiar. Tudo tem começo, meio e fim. Nada é para sempre, como testemunhamos, por exemplo, aqui no Brasil em 2018 com a Editora Abril. Depois de quase 150 anos gloriosos, as lojas de departamento vão tombando pelo caminho. Não valem mais pelos intangíveis que construíram no correr de décadas, valem pelos imóveis ocupados e edificados durante a trajetória. As lojas de departamento, lato sensu, tiveram uma vida bem mais curta em nosso país. As duas mais emblemáticas dentre todas faliram no ano de 1999. Nem mesmo cruzaram o milênio. Duraram para valer 60, 70 anos, exagerando, e com lojas de departamento de verdade. E além de mapping e mesbla, poucas e fugazes manifestações, como, e por exemplo, a presença da Sears por aqui com suas lojas da Água Branca e do Paraíso na cidade de São Paulo. Dentre todas as lojas de departamento conhecidas pelos brasileiros, o grande destaque ainda é e continua sendo a Macy's, repito, muito especialmente por seu espetacular prédio ao lado do coração da Broadway na cidade de Nova York. No final de 2017, ainda a Macy's registrava mais de 600 lojas nos Estados Unidos, traduzindo-se num patrimônio imobiliário e comercial de mais de 16 bilhões de dólares. Já a Macy's, empresa, não valia mais que 6 bilhões em Wall Street. O processo de enxugamento e reciclagem já começou. Na cidade de Portland, Oregon, por exemplo, deixa de existir uma das suas lojas que converteu-se em cowork, lanchonete e academia de ginástica. Em Seattle, a Macy's abre mão de parcela expressiva do espaço que ocupa no mega edifício e loca a maior parte do prédio para, isso mesmo, para os escritórios da Amazon, que para lá se mudou no ano de 2018. Ensine-se. Não morre amanhã de manhã, mas vai definhando e deixando partes pelo caminho até converter-se, quem sabe, talvez, única e exclusivamente, numa milionária administradora de imóveis. O dia em que não existe mais a Macy's da 34 Nova York, na cidade de Nova York, talvez a cidade tenha que mudar de nome. E durante séculos, todos os que passarem pelo quarteirão sagrado continuarão ouvindo um piano distante, tocando Rhapsody in Blue, marca registrada de uma Macy's todos os dias, às 10 da manhã em ponto e ao abrir suas portas. Renovar ou morrer, ou o preço da sobrevivência, é a permanente atualização. E vamos para o 10º ensinamento, o comentário que eu resgatei hoje para vocês, e onde eu falo de náufragos e de sobreviventes. Não é incomum ouvir-se dizer que empresário que dá certo no Brasil vai dar certo em qualquer lugar do mundo. Embora não seja exatamente assim, é quase assim. Para empreender no Brasil é preciso muita energia, paciência, determinação, força de vontade e tudo mais, claro, além de talento e competência, em dose muito maiores do que na maioria dos outros países. É raro dia, mês, ano, que o empresário não consiga
dere a possibilidade de desistir. Mas, felizmente, para o nosso país, a energia empreendedora ainda fala mais alto e prevalece. O ambiente empresarial brasileiro é uma selva. Selva cerrada de bambus e cipós de todas as espécies totalmente entrelaçados. Aranhas, mosquitos, cobras e lagartos por todos os lados. E ao cair da tarde, morcegos aos bandos. O empresário tem que estar o tempo todo preparado para surpresas de toda ordem e desbastando o que vem pela frente para continuar em sua heróica trajetória. O peso da burocracia é desproporcional e asfixiante. Quando se deita o empresário, ele sangra. Recentemente, o Diário do Comércio publicou um estudo realizado pela empresa de consultoria fiscal Fiscosoft. Dentre outras conclusões, esse estudo chegou às seguintes. 1. Uma quantidade significativa de empresas gasta mais de 200 horas mensais para adequar sua gestão às constantes alterações legais. 2. Normalmente, nessas empresas, o contingente de funcionários envolvidos nesse processo é de mais ou menos 15. 3. Independente da quantidade de horas e do número de profissionais envolvidos, não é incomum o entendimento equivocado de determinadas normas acarretando refações e multas. 4. Todos os mecanismos supostamente simplificadores introduzidos pelo fisco nos últimos anos só conseguiram levar o que se fazia no ambiente analógico para o digital. Mas as redundâncias permanecem e as empresas continuam com as mesmas obrigações de mandar os mesmos documentos e guias para diferentes repartições e autarquias. Com todas as possibilidades e simplificações que a tecnologia possibilita, no Brasil, a sua utilização pelo Estado, ao invés de melhorar, piorou. Passamos a fazer o mesmo agora 2 vezes. 5. Das 441 empresas entrevistadas, 42,3% delas disseram que o que mais as ocupava e preocupava era correr atrás das modificações constantes para tentarem se preservar atualizadas. 6. Todas foram unânimes em afirmar que o pior dos impostos que exige maior atenção e consome mais força humana e horas é o ICMS. Muitas das empresas têm que ficar correndo atrás o tempo todo das especificidades da legislação de cada um dos 27 estados brasileiros. 7. E ainda o absurdo de muitas empresas, temendo o fisco, acabarem pagando muito mais do que o devido pelas dúvidas constantes sobre leis e regulamentos e se prevenindo de eventuais e pesadas prováveis autuações futuras. Preferem pagar a mais, em caso de dúvida, do que correr riscos socorro. Assim, e depois desse estudo, pode-se dizer que o empresário brasileiro é movido por uma estranha e descomunal energia empreendedora turbinada por teimosia e loucura, quase hospício. Pessoas em plena posse do juízo empreenderiam em outros países, jamais no Brasil. Tomara que a lucidez, competência e visão moderna de alguns economistas consigam resgatar o empresário brasileiro e preservar a única manifestação no ambiente corporativo e dos negócios que produz empregos, a empresa. A única espécie de árvore, desconhece-se qualquer outra possibilidade de todo mundo, onde dá essa deliciosa e essencial fruta emprego, que resgata a harmonia, a paz e a dignidade dos seres humanos. E ainda paga impostos para alimentar o monstro. É isso, amigos. Tem tudo isso que eu comentei com vocês e mais de 200 outras informações da maior importância no Marketing Trends 2020 e em todos os volumes desta franquia. São 23 livros com Marketing Trends 2021, que agora já está disponível nas principais livrarias do país. Hoje a gente falou de 10 dos principais 200 acontecimentos coletados, analisados e transformados em conhecimento pela nossa equipe de consultores referente ao ano 2019 e 2020. Conhecimento esse que é a matéria-prima dos serviços de consultoria que prestamos a nossos clientes. Na próxima semana, conto e repasso com vocês algumas das centenas de descobertas de que convertemos em conhecimento no ano de 2020 e 2021. Uma ótima semana, uma vez mais, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e da sua amizade. Estou de volta na próxima semana para o episódio de número 33 desta franquia Madia 40 anos. Até lá!